Mas a que eu vou contar é a do sítio. Tinha um sítio na beira do lago, uma pata chocando seus 5 ovinhos. Não sabia ela que um ovo tinha entrado ali por engano. E depois de alguns dias, 4 patinhos lindos nasceram. Só que um daqueles ovinhos estava tendo dificuldade para nascer o 5º filhote. Mais alguns dias e surgiu o 5º patinho. Mas aqueles 4 irmãos que nasceram primeiro, quando olharam para aquele patinho era tão esquisitinho, tão diferente, tão fora da normalidade deles, que eles falaram, sabe o quê? Que patinho feio! Foi isso que eles fizeram. E vocês não sabem que aquele último patinho que nasceu ficou todo entristecido e não sabia. O quê? Chegou o passarinho com meu copo d'água. Obrigado, tio. Deus abençoe. Vocês sempre me ajudando, hein? Vocês são incríveis. Mas voltando para a história. Aquele 5º patinho lá, feinho, excluído dos irmãos, começou a ficar muito triste. Muito triste porque seus irmãos não queriam saber de brincar com ele, porque chamavam ele de feinho, só porque ele era diferente. E ele foi se afastando, e aconteceu que ele até fugiu de casa. Passou uns dias fora, tentou se enturmar com os patos selvagens e não conseguiu. Só que o tempo foi passando, ele foi crescendo e não percebeu que ele era muito diferente daqueles seus primeiros irmãos. Aconteceu que um dia chegou uma revoada de cisne no canto do lago, lá onde ele estava escondido. Aqueles cisnes se depararam com aquele antigo patinho feio e falaram, sabe o quê? Oi, o que você faz aqui sozinho? E ele achou muito estranho aquilo. Primeiro porque os cisnes não caminhavam com os patos. Segundo porque ele estava recebendo importância dos cisnes. Será que eu sou importante? Eles estão falando comigo? E aí foi que um cisne chegou pertinho dele e fez, você não observou ainda no espelho da água que você não é um pato? Na verdade você é um... E vocês já viram o pato andando? É muito desengonçado, né? O pato andando não é desengonçado, Maria Clara? Não é desengonçado? E o cisne? O cisne tem um pouquinho mais de classe, não tem? Parece as meninas quando começa a botar saltinho alto. Isso mesmo, com muita classe. Pois é, ele havia se dado conta que ele era mais nobre do que um pato. E que, na verdade, ele não era feio, ele era apenas diferente, isso mesmo. Crianças, olha só. Comecei contando essa história, sabe por quê? Porque aquele ovo perdido que era de um cisne, precisava de o quê para o cisne nascer? De um ninho, precisava de uma casa, de um lar, precisava de uma família. E hoje a gente vai falar sobre família, sobre casa. Então, crianças, fiquem atentos aí, que de alguma forma vocês vão conseguir fazer uma ponte da história do patinho feio que vocês já conheciam há longa data, com aquilo que nós temos para conversar hoje. Combinado? Combinado, crianças? E não me deixem falar muito, tá? Se eu me prolongar, vocês começam a falar assim, ó, passou do tempo, pastor, combinado? Então vamos lá, senão eu vou perder o tempo, né? Ok. Deliciosa água que eu recebi lá do passarinho que vocês entregaram para mim, tá bom? Algum tempo atrás, nós tivemos aqui o pastor André pregando. Naquele dia, ele trouxe uma reflexão a respeito de um texto que nós conhecemos bem, que diz, eu e minha casa serviremos. E essa palavra casa começou a soar nos meus ouvidos já desde o projeto Casa de Paz. Um pouquinho antes do projeto Casa de Paz, também tivemos algumas pessoas aqui que começaram a me indicar umas músicas novas que eu não conhecia, Abel, Milena, e eu conheci uma música por título Lar, que começou a mexer muito comigo. Eu tenho escutado ela muito em função disso. E em função daquele sermão do pastor André, de tudo isso que estava fervendo no meu coração com essa palavra casa, eu me apeguei ao texto, ao capítulo 14 de João, e hoje nós vamos fazer uma reflexão a respeito dessa palavra casa, lá no capítulo 14 de João. Então deixem suas Bíblias abertas, nós vamos estar com versões diferentes, a versão que vai ser projetada provavelmente vai ser diferente da que eu vou ler, mas a gente vai tentar fazer uma ponte com tudo isso, se aprofundar um pouco mais nesse texto e desenvolver essa nossa sede por crescer
na palavra de Deus. Amém? Sabe o que é sede da palavra de Deus? É quando a gente fica com vontade de aprender mais. É quando a gente passa uns dias sem estudar o texto, ou sem ler a Bíblia, a gente começa a sentir falta. Gente, eu estou precisando ler, estou sentindo falta, saudade. Uma palavra bem portuguesa. Esse negócio é mais ou menos quando, sabe, Leandro, quando a nossa amada viaja e a gente fica esperando em casa, e os dias não passam, e o coraçãozinho vai ficando apertado, a gente doido para estar junto, doido para ficar de chamego, doido para comer aquela comidinha que ela faz. Saudade da palavra de Deus é isso, é quando a gente começa a estar em casa assim, não leu aquele dia, ou por algum motivo não teve contato com a Bíblia, e você começa a escutar assim na sua mente alguns textos que vão vindo do tipo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Saudade da palavra de Deus é justamente isso que a gente tem que criar em nossas vidas, justamente por causa da nossa relação de amor com esse Deus. Amém? Amém. Olha só, deixem as suas Bíblias abertas aí, João 14, os versículos que nós vamos ler iniciais são 1 e 12, mas eu queria que de início vocês lembrassem de um texto que eu vou só ler para vocês, que pode ser projetado, Bruninha, para mim, o de Gênesis 12. Gênesis 12, o versículo 1 fala assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai de onde? Da tua casa. Guardem essa palavra, casa. É aqui que nós vamos ficar, ok? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã de alegria, nessa manhã da tua presença, queremos que tu fales aos nossos corações, preencha a nossa mente com a tua palavra e encha o nosso peito de saudade, cada dia mais, de estar junto de ti e da tua palavra, porque nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos lá para o capítulo 14 de João, e eu queria começar a falar para vocês que o capítulo 14 de João é um dos textos fundamentais para a fé cristã. Primeiro porque ela vai ter uma vertente muito evangelística, para a gente falar para aqueles que ainda não se aproximaram de Deus, poderem se aproximar e desejar estar nessa casa, um dia onde estaremos juntos com nosso Deus. A segunda coisa é porque esse texto, enquanto todo, ele tem um arcabouço que traz uma coisa chamada Trindade. Nós não vamos encontrar essa palavra na Bíblia, porque ela foi construída pelos estudiosos e pelos teólogos. E a partir desse entendimento da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente vai ter a segunda coisa importante, que é a figura da família. Já pararam para pensar que a Trindade é a figura da família? Pois é, a figura da família. Nessa vertente nós vamos nos debruçar um pouco em João 14, e agora vamos ler os versículos 1 e 2, que diz da seguinte forma: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Versículo 2, me ajudem. Na casa há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Isso mesmo, que Deus nos abençoe. Que essa palavra entre no nosso coração essa manhã. Eu quero trazer para vocês, dentro do capítulo 14, algumas recomendações que nós vamos ter para a família, que elas vão estar um pouquinho mais à frente, a partir de 3 perguntas. Nós temos 3 personagens que estão nesse momento com Jesus, no momento de despedida, Jesus está preparando eles para a sua crucificação, e nesse instante em que eles estão muito aflitos, vocês já pensaram em ter alguém que vocês amam do lado de vocês, dizendo: preparem-se porque eu estou indo embora? Mas eu não estou mudando de cidade, não estou mudando de estado, não estou mudando de país. Jesus estava preparando eles porque ele seria crucificado, porque ele iria morrer. E o coração dos seus discípulos estavam aflitos, e é por isso que ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Acalmem-se, acalmem-se, sabe por quê? Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Era isso que ele queria para os seus discípulos naquele momento. Algumas versões vão trazer palavras diferentes para a tradução dessa palavra, seja casa,
seja morada. Existe uma tradução muito antiga que nós não usamos mais, e que ela, em vez da palavra casa, vai trazer a palavra mansão. Porque na mansão do Pai há muitos aposentos. Sabe aquele retiro que vocês foram? Que não precisaram cozinhar, que não precisaram limpar o banheiro, que tinha um espaço para deixar os filhos pequenos. Oh, Senhor, um sonho. Aquele lugar que vocês foram, que pagaram caro, que tinha um cozinheiro sofisticado e que o tempero era jamais visto, mas não barrava o tempero que nós tivemos do pessoal aqui de Itaboraí, lá no nosso retiro. Isso garanto. Era mais ou menos isso que a tradução queria trazer quando usou a palavra mansão. Queria dizer que era um lugar que você teria conforto, que as suas aflições seriam apaziguadas. Sabe aquelas preocupações que a gente tem em casa? Com a água que faltou, com a privada que entupiu, com a luz que está oscilando, com a resistência do chuveiro que queimou justamente na noite fria e ninguém quer tomar banho. Ele estava justamente dizendo isso. Acalmem as suas aflições, porque lá há uma mansão, há uma casa com aposentos para cada um de vocês. Para cada um de vocês há aposento. Seguindo essa palavra de Jesus, que pede para que eles se acalmem, começam a surgir as aflições. As aflições começam a ter nome. Gisele, cadê Gisele? Gisele, lembra que ontem a gente conversando, a gente falou assim, que a gente precisa sentar, conversar e dar nome às pessoas para a gente tentar tratar? E a gente nessa conversa falou assim, sabe pecado? Sabe, a gente crente gosta de generalizar pecado, né? Senhor meu Deus, perdoe os meus. E a gente acha que está tudo resolvido, né? E Deus lá de cima, qual? Qual? Todos eu posso perdoar, mas eu queria que você numerasse. Ou pelo menos fala 1 ou 2. Mas a gente não tem a hombridade, a nobreza de dar nome para os nossos pecados. A gente fala de forma geral, né? Todos os nossos pecados, a gente precisa nomear eles. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles começaram a nomear as suas aflições. E a primeira aflição que havia nesses discípulos, que foram convidados a estar na casa de Deus, foi a de Tomé. Versículo 5. O versículo 5 vai dizer assim: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos onde vais, como saber o caminho? Um pouquinho antes, Jesus tinha chegado para ele e tinha dito assim, vocês já sabem o caminho. E aí Tomé ficou muito preocupado com aquilo e disse assim, eu sei? Sabe quando seu filho chega em casa com aquele dever de matemática, que ele não está com muita disposição para fazer, e diz assim, pai, mãe, me ajuda? E você diz o que para ele? Mas isso aqui você sabe. Talvez você só esteja inseguro ou você esteja com preguiça. Tomé estava com preguiça. Pior, Tomé estava com medo. Ele tinha medo desse caminho que ele tinha que seguir e agora ele sabia que não teria mais Jesus do seu lado. E ele fala, Senhor, tu dizes que eu sei o caminho? Vou te dizer uma coisa, eu não sei. Me dizes que caminho é esse porque eu estou em dúvida, não sei o que fazer. Tomé estava chegando para Jesus e dizendo, olha, tu está dizendo que eu sei o caminho, mas na verdade não me entregaram nenhum mapa, não sei por onde vou. Não deixaram nas minhas mãos nenhuma bússola, não sei como chegar. Cadê o Lisander e a Gabriela? Lisander e Gabriela ontem deram o endereço errado para o GPS, se perderam no sítio. Tomé estava do mesmo jeito. Senhor, o sinal caiu, eu não tenho GPS, como é que eu vou acertar o caminho? E o Senhor tinha só chegado para ele e dito assim, tu tens o caminho, tu sabes o caminho. Acalma o teu coração. Porque na verdade a grande questão para Tomé naquele momento era não ter a certeza absoluta de que caminho era esse que Jesus estava querendo dizer. E ele estava se sentindo à deriva. Ele não sabia qual era a rota que ele precisava tomar. E por isso, naquele momento, ele estava com medo. Sem destino, sem navegar,
o navio afunda. Tomé precisava ter consciência de que caminho era esse para que ele seguisse e não se perdesse, não ficasse à deriva, nem ficasse inerte. E os marujos, lá no navio, quando estão em pleno oceano, eles seguiam pelas estrelas. Era isso que Jesus estava dizendo para Tomé. Eu sou a estrela que vou guiar vocês. Eu sou o caminho de vocês. O versículo seguinte, Jesus vai dizer assim: eu sou o quê? O caminho, a verdade, e ninguém vai ao Pai. Tomé, acorda, afasta esse medo, acaba com essa tua aflição e segue esse caminho para você chegar nessa casa. Para chegar nessa casa, para chegar nessa mansão, para ter aposento lá, o primeiro passo é tirar do coração das nossas famílias essa aflição que geralmente nós temos quando a gente fica achando que não tem o mapa, que não tem a bússola, que o GPS caiu e que a gente não sabe o caminho. O nosso caminho é Jesus Cristo. O caminho para as nossas famílias, a segurança de que quem é o caminho? Jesus Cristo é o caminho. Sabe quem é Jesus Cristo? É o caminho no deserto, Priscila, como a gente canta. É o mar se abrindo para o povo passar. Sabe o que é que o texto de João está fazendo com a mente desses discípulos nesse momento? Está trazendo à mente deles o que o povo judeu passou quando o próprio Abraão teve de sair da sua casa, quando o próprio Abraão saiu sem destino, sem saber que caminho ele seguiria. Ele só precisava confiar em quem? No Deus que o chamou. Essa era a segurança dele. Essa era a possibilidade de acabar com o medo do destino que ele precisava tomar. A saída do deserto em direção a uma terra que era prometida, sem mapa, sem bússola, sem GPS, e sem saber fazer a leitura do caminho pelas estrelas. Apenas seguir. Seguir a voz do Deus que os chamava. Eles precisavam entender que o caminho era aquele que Deus estava dando para eles. A primeira aflição para a nossa família, o caminho. Mas a segunda aflição já foi até respondida por Jesus quando ele diz que ele é o caminho e ele é a verdade. Ok. Versículo 8. Nós vamos falar agora da aflição de Filipe. E Filipe fala assim para Jesus, ó. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Sabe por quê? Se antes nós tínhamos Tomé, que era um cara medroso, estava com medo de seguir o caminho sem Jesus do lado dele, agora a gente tem Filipe, que era muito abusado. Era tão abusado que diante da possibilidade de dizer assim, eu ainda não entendi que verdade é essa que tu estás falando, ele chega para Jesus e diz assim, se tu tivesses pena da minha ignorância, de andar do teu lado, ver todos esses milagres e continuar com incerteza, tu terias me mostrado o Pai. Eu queria ver o Pai, Jesus. Me mostra Ele, que aí eu vou acreditar em tudo isso. Todas as minhas incertezas acabarão. E agora eu vou estar pleno, tendo certeza de tudo isso que tu tens no dito. Sabe o que era que Filipe estava falando? Me belisca para ver se é verdade. Ele queria uma prova concreta e física. Ele queria que Deus se apresentasse na frente dele. E quem viu a Deus? Ninguém. Quem podia ver a Deus? Ninguém. E eu digo que esse daí é abusar de valente, porque se ele chegasse na presença de Deus, ele seria consumido. E ele está dizendo para Jesus, me deixa ver a Deus. E isso não é lhe dado como possibilidade. E Jesus vai começar a trabalhar a doutrina da Trindade, falando a respeito dele e do Pai, que são apenas um. Dele e do Pai, no qual as palavras do Pai estão no próprio Jesus. E vai começar a encaminhar esse homem abusado, valente, suicida. Estar na presença de Deus seria suicídio. Para acabar com as suas incertezas. Jesus começa a encaminhar ele para tirar as dúvidas da mente dele
dizendo que tudo que haveria de prova estava diante dele, ainda que ele não tivesse aceito. Ainda que ele continuasse em dúvida, o que Jesus estava provando para ele é que tudo que teria de ser mostrado para ele tinha sido mostrado, e que culminaria pouco tempo à frente, quando Jesus seria crucificado. Quando Jesus seria crucificado. Filipe está sendo consumido por dúvidas, ainda que ele esteja diante daquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está entendendo nada do que viveu. Sabe por quê? Porque quando ele viu todos os milagres, todas as maravilhas, todos os sinais que foram realizados por Jesus, ele estava de olho no espetáculo e nunca entendeu o amor de Deus em tudo aquilo. Não era um homem cego, era uma pessoa precisando viver. Não era um filho morto, era uma viúva precisando ser cuidada. Não era um coxo, era um homem precisando andar. Ele tinha visto o milagre, mas não tinha entendido a atitude de amor de um Deus que queria apenas resgatar aquelas pessoas, muito mais do que dar visão, muito mais do que devolver um filho morto, muito mais do que fazer um homem correr no campo em cima de um cavalo. Queria dar vida em abundância. O problema de Filipe é que ele ainda não entendeu que verdade é essa, e ele está indagando a Jesus, da mesma forma que um dia um outro homem foi indagar a Deus e disse da seguinte forma: quando me perguntarem quem tu és, o que direi? E tu dirás: eu sou, me enviou a vós. O que Filipe precisava entender era que o Deus que ele queria, ele não podia controlar olhando para ele. Ele não poderia controlar fazendo imagem dele. Ele não poderia controlar sabendo o nome dele. O que Filipe precisava entender era que o Deus sem nome era o Deus real. Era o Deus que estava diante dele na personificação de homem, na pessoa de Jesus, e que queria resgatar, Filipe de suas incertezas, de suas dúvidas e sua burrice de querer morrer diante da visão do próprio Senhor. Primeira coisa que nós precisamos para as nossas casas é fazer com que todos entendam que o caminho é Jesus, que Ele é o caminho no deserto, que Ele é o caminho em meio ao mar. A segunda coisa, a segunda aflição que nós precisamos tirar da nossa família, da nossa casa, é entender que essa verdade que nós precisamos saber, ela não vai ser aprendida nos livros das nossas escolas, não vai ser aprendida nos cursos de mestrado ou doutorado da melhor ou qualquer faculdade que seja. Ela não será aprendida, muito menos nos seminários teológicos que nós temos no nosso país. Ela será aprendida unicamente na nossa relação com Deus. Quando nós criarmos uma relação verdadeira com esse Deus, nós descobrimos que é muito mais a fé do que o saber. O saber vai acontecer, o saber faz parte, mas a fé é superior. Era isso que Filipe precisava. Ele precisava vencer essa sua dúvida, tendo a fé de que ele estava diante daquele que era não apenas o Filho de Deus, mas o próprio Deus. Se ele queria ver a Deus, ele estava diante de Deus e não tinha descoberto isso ainda. Terceira aflição, terceiro motivo que nós temos que retirar das nossas famílias, retirar da nossa casa, e é a terceira aflição com o terceiro personagem dentro do capítulo 14 de João, o versículo 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus já havia falado para eles que eles deveriam se acalmar,
havia falado para eles a respeito do caminho, havia falado para eles a respeito da verdade, e agora chega Judas e fala assim: mas como assim tu vais se apresentar a nós? Ao que sei, tu vais morrer. Sabe qual era a dúvida de Judas? O que há depois da morte? Alguns estudiosos vão dizer que, na verdade, ele está com uma cobrança com Jesus, dizendo: se é para nós, tu tens que nos dar essa alegria, o prazer de estar contigo e destruir todo o resto. Nós queremos um Messias apocalíptico. Mas nós entendemos aqui que a palavra dele está fazendo menção justamente a essa falta de entendimento a respeito do que viria após a morte. Como tu vais se apresentar só a nós, depois que fores crucificado e estiveres morto? Eles estavam começando a entender que Jesus seria crucificado e morreria, mas nenhum deles havia entendido ainda que associada à morte havia a ressurreição. Parece que quando nós estamos com Deus, morte e vida andam de mãos dadas, e a gente não consegue muito bem entender o que é isso. Mas o texto bíblico, Paulo vai dizer que a morte é lucro. Lucro? O que é lucro? Ganho? Como assim ganho? Morrer é perder. Morreu, eu não tenho mais comigo. Morreu, não faz parte mais da minha casa. Morreu, não está mais do meu lado. Mas a Bíblia vai dizer que a morte é lucro, que o morrer é lucro. O que Jesus está querendo que Judas entenda é justamente que na morte que houve lá no Egito, daqueles primogênitos, foi a esperança, a fé e a vida que houve para o povo judeu sair do Egito e construir casa, e ter casa. E que agora Jesus, morrendo na cruz, era o que poderia dar vida para Tomé, que poderia dar vida para Filipe, que poderia dar vida para todos os discípulos, que poderia dar vida para José Wellington. É unicamente a morte de Jesus na cruz. O que Jesus estava querendo que Judas entendesse nesse momento é que a morte poderia trazer um saldo para ele, poderia trazer algum ganho para sua família. E era isso que ele não havia entendido ainda, era isso que ele não conseguia deslumbrar ainda. Sabe por quê? Porque Judas ainda associava a vida ao pulso. O pulso ainda pulsa, então tem vida. Era isso que ele pensava. Se o pulso parasse de pulsar, não haveria mais vida. E era um outro caminho que Jesus queria que ele entendesse, que havia vida sem o pulso, que havia vida na cruz, vida para mim, vida para vocês, vida para minha casa e vida para a casa de Judas. Não era apenas o pulso que deixaria que houvesse vida na família de Judas, mas era unicamente a cruz, o Cristo, Deus, caminho, verdade e vida, que morrendo em cruz, poderia trazer de alguma forma vida e certeza para todas aquelas incertezas que eles viviam. E nós podemos pensar que aí Jesus já tinha falado sobre a mansão, já havia falado para eles a respeito do caminho, da verdade e da vida, que esses eram objetivos deles conseguirem se encaminhar para essa casa, mas Jesus não para aí. Ele queria mostrar que a casa era o próprio Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E se lá no versículo 2 ele fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas, sabe o que é que ele fala no versículo 23? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele. O primeiro caminho, no início do capítulo, ele fala assim, se vocês entenderem qual o caminho, qual é a verdade e qual a vida, vocês vão morar na mansão do meu
Pai. Agora, se vocês obedecerem a tudo isso que Ele pede que vocês façam, aí, gente, aí Jesus, Deus e o Espírito Santo vão fazer morada onde? Nos nossos corações. Sabe o que significa isso? Significa olhar para o reino de Deus e dizer, a gente vai chegar lá. Mas Deus olha para os seus filhos, para os seus servos, e diante da sua obediência, Ele traz o reino até nós. E o reino se inicia em nossos corações e se concretiza onde? Nessa morada, que cada um de nós, salvos, vamos em algum momento. Essa morada na qual nós nos direcionamos quando entendemos que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Vocês sabem o que é casa? Casa é abrigo. Casa é aquele lugar que a gente quer estar quando a gente está triste. Casa é aquele lugar que a gente quer estar quando a gente briga com alguém na rua. Casa é aquele lugar que a gente quer estar quando o nosso chefe nos demite. Casa é aquele lugar que a gente quer estar quando a gente se estressa com os nossos filhos e a gente vai se esconder com eles mesmo, dentro de casa. Casa é aquele lugar que nos dá segurança. Casa é aquele lugar que a gente quer voltar quando a gente sai do luto, quando a gente enterra o ente querido, ou quando a gente recebe uma criança nova na maternidade. A gente quer voltar para a segurança da casa. Casa é o lugar de segurança. Só que essa casa na qual cada um de nós moramos, e alguns muito recentemente, porque acabaram de casar, estão fresquinhos. Mas casa muitas vezes não tem muitos cômodos. Eu já tive amigos que casaram e que tiveram que morar na casa dos pais. Separaram um quarto. Pastor Egno vai reprovar isso, eu também reprovo. Mas tiveram de fazer isso. E a casa deles era aquele quarto. Mas era tão deles que era um lugar que ninguém entrava. Nem pai, nem mãe, nem sogro, nem sogra, nem tio, nem criança. Estava fechado. Eu me perguntava, gente, eles devem estar fazendo xixi e cocô num pinico, porque não saem dali por nada. Pois é, aquele era o lugar deles. Casa é o lugar que a gente separa para estar com quem a gente escolheu para construir vida, para ficar seguro e guardado. Casa, a nossa casa, independente do tamanho do que temos, mas é onde nós depositamos essa nossa segurança, é aquele lugar que é apenas a sombra. Sabe o que é sombra? Uma projeção, uma possibilidade da gente pensar o que é a casa de Deus, na qual Jesus, no início do capítulo, nos convidou a ir morar. Não se turbe o vosso coração, não se aflija, não fique com medo, não fique temeroso, mas tenha confiança nessa casa que você vai morar com Deus. Na casa do meu pai há muitas, vou preparar lugar para cada um desses aflitos. Para cada um desses aflitos. Sabe o que eu me dei conta, Abel? Que a gente está falando muito mais do que casa. Que a tradução da palavra casa no texto bíblico é pouco para dizer o que é isso. Talvez a palavra lar seja melhor. Sabe por quê? Porque lar é o lugar onde os patinhos feios, crianças, podem se tornar em cisnes bonitos, porque eles são cuidados, porque eles são amados. O amor faz toda a diferença. A casa pode ter o sentido de cuidado e de abrigo, mas o lar tem o sentido de amor. Nosso lar pode não ser numa casa, pode ser numa Kombi velha, pode ser num quarto dentro da casa dos meus pais, pode ser na cocheira que sobrou dos meus bisavós que nem usa mais e que deu para eu construir uma casa lá. Lar é aquele lugar onde nós recebemos nome. Lar é aquele lugar onde a gente volta para o colo de quem na infância nos deu amor. Lar é aquele lugar onde não importa o nome. E ontem algumas pessoas falavam dos nomes absurdos dos seus avós.
Lar é o lugar que não importa se você se chama José Maria, se você se chama Beltrão, Beltrona, se chama Franciano, e ele que me perdoe por citar o nome dele. Lar é o lugar onde José é de Deus, onde André é de Deus, onde Renan é de Deus, onde Abel é de Deus. Lar é o lugar que nos dá sobrenome. Lar é o lugar onde vai ser indicado de quem nós pertencemos. Eu quase consegui. Lar é o lugar que quando olham, diz assim: lá vai José de seu Amaro. Lá vai Jeane de seu João. Lá vai o Pedro, que é do Wellington. E isso faz toda a diferença. Esse lar no qual nós vamos é o lugar que dá sobrenome para cada um de nós. E não importa quantos nomes você tenha, se 5, 6, 10 ou 20, o teu sobrenome vai ser aquele no final que vai dizer de Deus. É que vai dizer a quem você pertence, de quem você é. O versículo 18, apenas a parte A, projeta para mim aí, é a conclusão de todo esse capítulo 14. É a conclusão disso que nós buscamos lá no Gênesis, lá no Êxodo, que diz, só a primeira parte, até a vírgula, vamos todos juntos? Não vos deixarei órfãos. Sabe o que significa isso? Que esse Deus, que não tem uma casa, tem um lar para cada um de vocês, que tem um nome, um sobrenome para cada um de nós, é o Deus que não nos deixa sozinhos, e que transforma crianças abandonadas, homens em pecado, mulheres sozinhas, em gente amada, porque só é adotado quem recebe amor. Alguns talvez acreditem que a filiação tem a ver com DNA. E eu gosto muito da psicanálise quando ela diz que a filiação não tem a ver com sangue, com DNA. A filiação tem a ver com desejo. Porque nós não somos os filhos da promessa. Os filhos da promessa são o povo judeu. E nós todos somos o quê? Adotados e menos amados? Muito mais amados. Porque esse direito não nos cabia, mas nos foi estendido. E se eu recebo essa filiação, sem ter direito a ela, significa que existe muito amor sobre minha vida. Sabe o que significa? Significa que Deus não espera ver o teu DNA para fazer parte, não da casa dele, mas do lar dele. Ele quer apenas saber do teu coração. E se você aceita ser adotado por ele. Se você quiser ser adotado por Deus, traga para o seu coração o caminho que é Jesus, a verdade que é Jesus, a vida que é Jesus. E a partir daí, não haverá morte diante de ti que você não vá ter lucro com ela. A partir daí, você vai entender que há a possibilidade de vida em meio à morte. Sabe o que é ter um lar? É ter esse lugar onde a gente tem sobrenome. Mas também é aquele lugar onde nossas vergonhas são tiradas, os nossos pecados são apagados. Quando, não vou citar, mas quando os fundos da nossa calça rasgam, a gente corre não para casa, mas a gente corre para o nosso lar. E a mãe, o pai, o irmão, seja quem for, vai costurar aquilo à mão para acabar com a nossa vergonha. Adriano, já passei muita vergonha na vida.
Estudava numa escola onde era uma professora para primeira, segunda, terceira e quarta série. E dentre as minhas amigas que já eram bem maior, ela conhecia minha família e minha vida desde muito pequeno. Então na escola ela chegou e falou: Wellington, eu lembro de você muito pequenininho, lá no sítio. Você usava umas cuecas sem elástico. Então você segurava do lado e corria. E geralmente ela caía. Então seu pai corria e levantava a sua cueca. Lar é aquele lugar onde alguém que nos ama nos tira da vergonha, levanta a nossa cueca, amarra o elástico folgado e diz: vai de novo, corre que tuas vergonhas estão escondidas. Lar é aquele lugar onde a gente tem identidade. Lá é aquele lugar onde nossas vergonhas serão escondidas. Lá é aquele lugar onde a gente se sente amado. A proposta de Jesus para cada um de nós é o reconhecimento do caminho, da verdade e da vida, para que tenhamos sobrenome, para que tenhamos um lar, para que nos sintamos amados. É muito mais do que uma casa, é muito mais do que um teto, é muito mais do que um banheiro bonito. Aquela reforma que a Arlene fez, ficou fantástica, a casa está linda, mas a proposta é muito maior do que tudo isso. Amo a minha casa, sou apaixonado pela minha varanda, amo receber, mas a proposta de Deus para mim e para você é muito mais do que o que eu tenho na minha casa. É superior a tudo isso. E por isso, eu queria que você pensasse que lar é aquele lugar onde a gente escuta o Senhor do Doce gritando na rua, dizendo que tem quebra-queixo, e as crianças se reúnem para aquela festa. É aquele lugar onde a gente lembra de tanta coisa boa, de fogueira, de sopa, de tio, de vó, de criança. Lar é o lugar que Deus tem para nós. Oremos.